Qual é o seu foco? Por que você tem vivido? Você sabe? Hoje eu queria falar para você um pouco sobre ansiedade e preocupação. A ansiedade e a preocupação, ela surge quando você fica se preocupando com algo que você não sabe como fazer, ou algo que está muito além da sua capacidade, ou que você não tem um completo domínio. Quando você fica focando nas coisas que você não pode fazer, naquilo que não está no seu alcance, isso gera uma ansiedade, né? A ansiedade, ela é o excesso do futuro, é aquilo que você não pode controlar. E hoje eu queria falar pra você que isso não é bíblico. A ansiedade e a preocupação, ela não é bíblica. Quando você foca na sua ansiedade, quando você foca no seu problema, ele vai aumentando e vai se lastrando. A palavra de Deus diz que você, por mais que você se preocupe, você não pode aumentar um dia a sua vida, você não pode acrescentar um dia à sua vida. Então, pra que você tá se preocupando? Pra que você tá como se a preocupação ela fosse amenizar alguma coisa? Nossa, eu tô me preocupando com isso, então isso aqui vai se resolver. Não, isso não vai. Você só vai ficar esgotando a sua mente, esgotando, né, as suas energias naquilo que você não pode solucionar. Então hoje eu vim falar pra você, em vez de você focar nas coisas que não estão ao seu alcance, como esse lápis aqui, você começar a focar em Cristo, naquilo que ele tem. Então, o resto que tá, quando você foca numa coisa, vai ficar embaçado. Então, pra você olhar agora pra Cristo, né? Para o que ele já falou pra você, para as promessas que ele já te deu. Porque quando você concentra na promessa em Cristo, você tem um foco. Seus olhos estão ali. Então você não se desvia com os problemas, você não se desvia com as circunstâncias, com as palavras contrárias, com aquilo que você não tá vendo. Se Deus falou pra você que você vai sair do lugar onde você tá, que você vai viver promessas, que você vai perseverar, que você vai sair desse lugar e você vai alcançar a vitória, então é isso que você deve pensar, é isso que você deve continuar persistindo, perseverando, e não olhar para as coisas que não, né, para o cenário atual. Às vezes o cenário que você tá não contribui nada com a promessa com a qual Deus te deu, né? Você olha ao seu redor, para as pessoas, para as coisas, pessoas avançando e parece que você tá do mesmo lugar, que você está paralisado. Mas deixa eu te contar, enquanto mais você ficar pensando nas coisas que você não tem, nas coisas que você ainda quer alcançar, é claro que isso é importante, mas você ficar olhando para as coisas que você não tem e você deixa de perceber aquilo que você tem agora, aquilo que Deus tem te dado, sabe? Eu tenho passado por um momento de ansiedade, né? De preocupação com a minha vida, com várias áreas da minha vida. As coisas não estão do jeito como eu imaginava, né? Eu tenho parado para pensar e às vezes os pensamentos, né, vêm sobre a gente e a gente não sabe como, o que fazer, né? Como lutar. E Deus me deu essa palavra que quando a gente ficar olhando para as coisas, para as circunstâncias, aquilo vai se tornar maior, né? Os problemas eles vão se tornar maior. Mas quando eu olho para Ele, quando eu começo a louvar Ele, quando eu começo a adorar Ele, quando eu começo a ver o quanto Ele é grande, os meus problemas eles vão diminuindo, sabe? Eu vejo o poder de Deus sobre a minha vida. Então, ainda que as coisas ao meu redor, as circunstâncias não pareçam estar de acordo com aquilo que Deus tem falado pra mim, eu sei que no mundo espiritual aquilo já é uma realidade. Então eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então eu preciso falar aquilo que a palavra de Deus fala e eu preciso pensar aquilo que a palavra de Deus me ensina a pensar. Muitas vezes a gente tem ansiedade porque a gente tem medo, medo do futuro, medo do que é incerto. A gente quer viver coisas novas, a gente pede por coisas novas, por portas abertas, mas muitas vezes nós temos medo da mudança. Porque mudar também exige coragem, não é verdade? Mas quando você olha para Cristo, a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando você olha para Cristo, não pode mais existir medo, sabe? Porque, querendo ou não, quando eu tenho medo de algo, eu começo a pensar, eu começo a imaginar aquilo, e aquilo vai se tornando cada vez maior. Então, eu preciso começar a ter uma mentalidade, uma perspectiva dos céus. Então eu preciso começar a falar aquilo que a palavra de Deus fala sobre a minha vida. Se a palavra de Deus fala que eu vou vencer, que eu sou Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus fala
que pelas suas feridas eu sou sarado, então é pelas suas feridas eu sou sarado, né? Se Deus tem planos bons ao meu respeito, de me trazer um futuro de esperança e não me causar dano, então é isso que eu devo meditar, é nisso que eu devo falar, e não nas questões, nas circunstâncias que estão, sabe? Eu preciso mudar o foco. Hoje eu te pergunto, qual é o seu foco? Onde está a sua visão, sabe? Aonde você está depositando essa esperança? Porque quando você olha para as circunstâncias, talvez elas sejam muito diferentes daquilo que você gostaria de estar vivendo. Mas você precisa perseverar e precisa começar a modificar e não dizer aquilo que está à sua volta, aquilo que você está vivendo, mas você começar a dizer aquilo que você quer viver. Então começar a declarar sobre a sua vida mudanças, sabe? Renovar pela transformação da palavra de Deus e não se conformar com as coisas desse mundo. A minha oração para você hoje é que você possa ter a paz de Cristo, para que você possa olhar para Ele e para que toda ansiedade, toda preocupação seja dissipada, para que você tenha a perspectiva dos céus, para que você possa se movimentar em fé, porque a fé é a certeza das coisas que eu espero, mas que eu não vejo aos olhos visíveis, mas que eu sei que é realidade no mundo espiritual. Então eu preciso começar a viver aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Eu preciso falar aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim, meditar nela e começar a agir como ela me instrui, correto? Então, para que você possa ter a paz de Cristo nas suas decisões, em tudo que você for decidir, para que o seu sim seja sim, sim, e o seu não, não, né? Para que você possa viver uma vida com prosperidade, uma vida em abundância, e para que os seus pensamentos sejam guardados, para que seu coração seja guardado. A palavra de Deus diz que Ele cuida dos lírios dos campos, né? Ele cuida e dá alimento para os pássaros. Ele fala que nem Samuel em toda a sua glória se vestiu como os lírios dos campos, que Deus cuida de tudo. Quanto mais nós que somos filhos dele, sabe? Não se turbe o vosso coração. Não deixe que o medo, a incredulidade, a dúvida, duvide de suas dúvidas, sabe? Comece a colocar a palavra de Deus em ação. É isso. Até a próxima.